Olá, pessoal. Meu nome é Ronilda. Eu faço parte do Grupo Espírito Esperança em Cristo, né? Mais uma vez, estou aqui e é um prazer muito grande poder estar falando um pouco dessa nossa doutrina. E toda vez que nós somos convidados para falar de um tema, é uma oportunidade única para que a gente possa se debruçar mais sobre esse tema, estudar mais um pouco, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis. E nós vamos falar sobre o item Ajuda-te a ti mesmo, o céu te ajudará. A gente vai trazer alguns trechos para a gente conversando do Evangelho e de algumas mensagens que eu separei, e vamos fazer uma reflexão em cima disso. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Quanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho e que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. E aí ele começa uma explanação sobre esse item, né? E ele começa falando assim: do ponto de vista terreno, máxima, buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te mesmo, que o céu te ajudará. O princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí a gente foi buscar no dicionário, né, apesar de todos nós sabermos o significado do trabalho e do progresso, mas a gente foi lá buscar, e aí diz assim: trabalho, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Conjunto de atividades. Progresso, ação ou resultado de progredir. Movimento para frente. E aí eu fiquei refletindo sobre essas duas palavras, né? E pensei, né? Como que é interessante e como que é forte essa questão da ajuda que a gente pede, mas daquilo que a gente precisa fazer para obter aquela ajuda. E toda ajuda, né, todo trabalho, toda essa lei do progresso e do trabalho que a gente exerce sem perceber, ela tem uma finalidade maior, que é a felicidade, né? E no Evangelho diz que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa nesse mundo. Então, todos nós buscamos a felicidade. E aí eu fui num livrinho de Emmanuel, Monte Acima, e tem uma mensagem que fala assim, o título da mensagem é Felicidade e Trabalho. E eu achei que ela caía muito bem com o que a gente vai conversar agora. Felicidade e trabalho, dois temas da vida que se complementam à maneira do teto e do alicerce de uma construção. Eu já comecei assim achando isso o máximo, né? Felicidade e trabalho. Então ele fala, né, da felicidade é o teto e o trabalho é o alicerce. Indubitavelmente, a Terra ainda é uma instância de provas regenerativas, sem possibilidade de oferecermos a felicidade integral, né? A felicidade não é desse mundo, mas ela começa aqui. E isso foi dito por Joana, não por mim. Entretanto, nela encontramos todo o material de que necessitamos para alteá-la na categoria dos mundos. Dificuldades, tribulação, sofrimentos e atritos são alguns dos agentes com os quais se nos fará possível organizar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se podemos sugerir o
começo do imenso trabalho alusivo à realização que demandamos, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros, o amor e a humildade, por instrumentos de serviço que nos é possível manejar com acerto em nosso próprio benefício. Não existe pântano que não possa ser drenado, e nem penúria que a benemerência não consiga extinguir. Em suma, estamos todos os espíritos vinculados à Terra num plano de grandes conflitos, carregando o fardo das nossas imperfeições adquiridas ao longo dos milênios. Mas o Supremo Pai jamais nos sonegou a bênção da esperança. E, em razão disso, ser-nos-á possível aceitar os agentes de que dispomos, a fim de melhorando a vida em torno de nós. A vida no planeta é assinalada por embates e antagonismos diversos. No entanto, a paz e a alegria se nos farão companheiros em todos os dias da Terra, se dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, a amar aos nossos semelhantes e servir incessantemente. Realizações que demandam unicamente uma atitude: trabalhar. E aqui ele encerra essa mensagem. E eu fiquei pensando, né, refletindo profundamente sobre essas palavras. Ficou muito claro para mim que esse trabalho ele tem que começar dentro de cada um de nós. E por quê? Porque quando ele diz assim, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros o amor e a humildade. Então, quando ele fala dessa insatisfação, eu fiquei pensando, né, mas o que seria essa insatisfação? E aí, se nós olharmos com bastante cuidadinho e com bastante vontade, né, de encarar as nossas insatisfações diante do trabalho, a gente vai ver que a gente precisa trabalhar dentro de nós a questão da aceitação do trabalho. Por quê? Porque tudo na vida é trabalho. Tudo na vida é trabalho. A gente tem o trabalho para deitar para descansar, né? Porque quando ele diz que o trabalho é um conjunto de atividades, quando ele fala que o progresso é o resultado do movimento para frente, então a gente chega à conclusão de que a gente está sempre se movimentando, e a partir do momento que a gente está sempre se movimentando, trabalho é movimento, né? E quando a gente está sentada sem fazer nada, a gente está trabalhando a nossa mente. E aí eu fiquei assim muito impactada com isso, porque eu fiquei pensando, nossa, então quando a gente pensa que está descansando, fisicamente a gente pode até estar, mas interiormente, mentalmente, a gente está trabalhando. E quando ele fala dessa inquietação, dessa insatisfação, eu fiquei pensando que importância que é a forma como a gente sente e encara o trabalho, né? E isso, assim, refletindo sobre a minha visão do trabalho, e foi muito legal, porque venho mudando muito a minha visão com relação a isso, e percebi o quanto que a gente carrega o trabalho como um peso. E, no entanto, o trabalho é uma coisa que se eleva, né? Mas a gente trabalha, a gente faz, a gente ajuda, mas a gente está sempre achando que nós deveríamos receber mais do que dá. A gente está sempre achando que a gente está fazendo mais do que o outro. E que o Emmanuel traz a gente aqui nessa mensagem é exatamente o contrário. Quando ele fala da questão da felicidade e do trabalho, ele deixa claro para a gente que nós precisamos olhar para esse trabalho com carinho,
como uma oportunidade única de crescimento, de evolução, mas não perdendo de vista a questão da nossa individualidade e do tempo de cada um de nós, da forma como cada um de nós encara cada trabalho que nós fazemos, né? Aí eu trago sempre assim uns exemplos práticos, né, do dia a dia. Aí eu fiquei pensando, né, falei, caramba, às vezes a gente coloca um peso em ter que lavar uma louça ou ter que varrer uma casa, porque alguém que convive com a gente deixou lá e não varreu, e aí a gente é que tem que varrer, a gente se sente uma vítima porque tem que varrer e o outro não fez, tem que lavar o prato porque o outro não lavou, tem que encher a garrafa porque o outro não encheu. Tudo isso vai nos enchendo de insatisfação e sabotando aquela felicidade que a gente quer para a gente. Porque se a gente perceber, a gente entra num mal-estar, numa angústia, não sei, angústia talvez seja uma palavra muito pesada, mas dependendo das vezes que isso aconteça, né, a gente é insatisfação mesmo, é satisfação mesmo. Às vezes a gente se pega torcendo a cara porque alguém deixou um copo na pia. E aí a gente fala, eu que tenho que fazer, o trabalho é meu. E Emmanuel diz assim, né? O que eu entendi disso que ele está falando? Olha isso com leveza, encara como uma oportunidade. Tem gente que não tem nem copo para lavar, não tem nem casa para varrer. E a gente, nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado, tudo que vier para nós tem que ser motivos de gratidão. Tem que ser motivos da gente estar fazendo um trabalho com nós mesmos, com um trabalho que a gente tem que fazer. Porque é dessa forma que a gente vai progredir. Mas é que tem pessoas que fazem isso com muita facilidade, para mim é difícil. Mais um trabalho, aceitar as nossas limitações. Cada um com aquilo que pode e que tem para dar. E quando a gente começa a aceitar as nossas limitações, automaticamente a gente começa a aceitar a limitação do outro, que é o que nós estamos tentando fazer todo dia, né? Nós que somos privilegiados, porque conhecemos essa doutrina, porque já entendemos a imortalidade da alma, porque queremos progredir e crescer a todo momento, né? Então a gente começa a perceber que esse momento onde a convivência está sendo tão constante, porque a gente não pode mais estar se expondo, né, como antes, a gente precisa estar mais dentro de casa, convivendo com os nossos amores, e aí a gente começa a perceber a importância da gente trabalhar essa insatisfação e essa tolerância em nós. E olha, de novo, o trabalho aí. Não é verdade? De novo o trabalho. Porque tudo é trabalho. A gente tem que ter o trabalho de pensar mais positivamente, o trabalho de aceitar, o trabalho de não amar, que é tão difícil, né? E como que tem sido difícil para quem trabalhava fora, trabalhar dentro de casa, com os afazeres de dentro de casa e mais os afazeres do trabalho. E aí a gente quer buscar a tranquilidade, a felicidade, a gente quer que o vizinho não coloque a música alta para nos atrapalhar, a gente não quer que o filho fale alguma coisa, ou que entre onde a gente está trabalhando, enfim, tudo vira uma bola de neve para a gente. Trabalhar home office é muito complicado. Mas
com a oportunidade que eu tive de estar me aprofundando um pouco mais nesse estudo, eu percebi que o mais complicado é o trabalho que eu preciso fazer comigo. E aí eu estou trazendo para vocês essa reflexão, esperando que isso possa colaborar de alguma forma, porque não é difícil só para mim, é difícil para todos. É difícil para quem não estava acostumado a estar em casa comigo 24 horas por dia, né? E é difícil para mim estar em casa 24 horas por dia. Mas é uma oportunidade de eu trabalhar em busca da minha paz, da minha felicidade interior. Ah, mas isso não é tão simples. Não, nada é simples. A gente não disse que é simples. Nem digo que já consegui, mas é uma oportunidade de trabalhar. Porque pedir para que Deus me ajude, né? Quando a gente pede, Senhor, fazemos nossas preces diariamente, pedindo que nos dê paciência, nos dê tolerância, que acolha a nossa família, que nos dê entendimento, que faça com que tudo passe rápido. Mas o que a gente está fazendo? Qual o trabalho que nós estamos fazendo para que isso aconteça? E é exatamente isso que o Evangelho traz para a gente. Ele fala, ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas nós precisamos fazer esse trabalho. Nós queremos progredir. Quem não quer andar para frente? Quem não quer melhorar? Financeiramente, fisicamente, a saúde, tudo, materialmente, espiritualmente, é trabalho. Se a gente quiser alcançar essa melhora e quiser essa ajuda, e é um trabalho que só nós podemos fazer por nós. Né? Eu costumo dizer que quando a gente está passando uma situação difícil, graças a Deus a gente sempre recebe muito acolhimento, né? Mensagens, pessoas que se aproximam, querendo ajudar, mas as pessoas vão, porque elas têm a vida delas. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Porque se as pessoas se propõem a ajudar, se propõem a trazer palavras de otimismo, sugerem algumas atitudes ou algum estudo para que a gente possa melhorar. E se nós não fizermos este trabalho, né, a palavra trabalho tomou outra dimensão para mim, depois que eu fiz esse estudo, outra dimensão. Porque a gente pensa em trabalho, ao trabalho. Vou lavar, vou passar, vou varrer, vou para o trabalho, vou fazer um relatório, vou preparar um documento. Não, não. O trabalho começa dentro de nós nos prepararmos para essa engrenagem que é a nossa vida. Né? Nos prepararmos para estarmos no trabalho sem que isso se torne um peso. Porque tudo que pesa nos faz mal. Tudo que nos faz mal nos deixa sem felicidade, sem paz. É um tormento. E eu tenho certeza que muitos de vocês, em muitos momentos, assim como eu, senti um peso tão grande, um tormento tão grande, de ter que sair para trabalhar, de ter que pegar o ônibus, de ter que encarar a fila do restaurante. E aí depois a gente veio para dentro de casa. Aí a gente continuou no mesmo tormento. De ter que olhar a casa, de ter que atender a porta na hora que está atendendo o chefe, de ter que pedir para diminuir a televisão. Mas agora eu comecei a olhar para tudo isso como uma oportunidade de trabalhar o meu interior. Porque eu costumo dizer que essa pandemia, essa situação que a gente está vendo, ela nos trouxe uma grande oportunidade, apesar de todas as dores, da gente se olhar, da gente se conhecer e entender que o mundo não gira em torno de nós. Porque durante muito tempo a gente viveu assim,
acho que o outro, e eu. Então, é mais uma chance da gente pensar nessa frase, né? Da ajuda que a gente pede todo dia. Quem não pede? A gente agradece, a gente louva, mas a gente pede. Todo dia a gente pede ajuda a Deus. A gente pede ajuda a Jesus, aos nossos amigos espirituais. E que bom que a gente pede, porque isso é a certeza de que nós temos fé, né? Mas, à medida que a gente vai lendo, entendendo, entre linhas, a mensagem que o Cristo deixou para a gente vai percebendo. Porque se a gente estudar um pouquinho sobre a história dele, a gente vai ver que ele não deu nada de mão beijada para ninguém. Ele só ensinou, ele direcionou, mas o movimento tem que ser nosso. Cada um que ele ajudava, ele falava assim, vá e não peques mais. Não pecar é um trabalho, porque nós temos hábitos, nós trazemos as nossas bagagens de outras reencarnações. Aí eu fui buscar também num livro de Emmanuel, eu vou ler uns trechos de duas mensagens que tem no livro Esperança, que eu também achei muito importante para a gente analisar. O título da mensagem é Campeonatos, e ele começa a falar sobre a questão dos atletas, dos poetas, né? Dos tribunos, né? dos dirigentes do país que falam tão bem, mas que, para isso, de repente, tiveram que vencer a timidez, tiveram que vencer a gaguez, os pintores que a cada dia tiveram que se aperfeiçoar, né? Todos eles são dignos de apreço pelas técnicas obtidas a custo de longo esforço, e todos, conquanto sem intenção, traçam um caminho que indica a vitória da alma. Portanto, existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso do mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso nos afeiçoemos a regulamentos interiores. Mais uma vez, Emmanuel vem falando do nosso autoconhecimento, né? De nos olharmos. Muitos poetas, pintores, atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhe atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Assim também, no campo do espírito, não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Precisaremos trabalhar para isso, né? O que Emmanuel diz aqui para a gente é que a gente pode alcançar altos graus no nosso trabalho, no nosso trabalho do dia a dia, né? No nosso trabalho nas empresas, a gente pode alcançar o nível que a gente quiser na parte da educação, mas se nós não fizermos um trabalho interior, tudo isso vai ter um dia que não vai ter muita importância. Vai nos causar uma insatisfação. Nós não vamos encontrar a paz por aí, com certeza. E cada um de nós tem exemplos disso, né? A gente sempre vai saber de alguma coisa assim. Não ignoramos que em certos episódios da vida não remediaremos as dificuldades com atitudes meigas que surgem lances na estrada nos quais o silêncio não é a diretriz ideal. Não desconheceremos que em determinadas circunstâncias
na caridade não deve ser vazado em moldes de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir intocável a todos os aguilhões dos desejos. A gente sabe que é difícil vencer o nosso dia a dia. A gente sente como se fosse alguma coisa forçando a gente para, de repente, fazer aquilo que a gente sabe que não é bom, mas o nosso desejo é maior, né? Isso é muito fácil, a gente vê o exemplo na alimentação. Às vezes a gente não deve comer alguma coisa, mas a vontade é maior. Então, Emmanuel diz que sabe que não vai ser fácil esse trabalho. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras ou a eficácia, acreditamos que sofremos impulsos superiores 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, mas praticando a humildade, a paciência, pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo. E eu achei muito importante quando ele fala desses pequeninos, porque às vezes a gente fica esperando grandes mudanças, né? Grandes progressos, mas a gente precisa olhar para o pequenino, para aquilo que a gente já consegue não fazer e que a gente sabe que não é bom. Não importa se o outro não perceber. Ele diz isso aqui, somos nós que temos que perceber. E ele fala, triunfos do mundo íntimo que somente nós próprios conseguiremos avaliar. Conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e variados problemas. Somente nós conseguiremos avaliar. E às vezes a gente passa tanto tempo esperando que o outro perceba que a gente fez alguma coisa. Mas tudo é com a gente e com Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus, porque aos homens nem Deus agradou, que dirá nós, né? Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade, a consciência, porquanto, exclusivamente, aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar, né? Então, é a gente com a gente, porque a nossa consciência é só nossa. Ninguém sabe o que eu penso, ninguém sabe o que todos pensam. Só quem sabe somos nós, é a nossa consciência. Eu posso dizer que gosto de amarelo, mas no fundo, gostar de verde. Então, sou eu, minha consciência e Deus. Então, ele precisa saber do que eu estou pensando, do que eu sou capaz e até onde eu posso ir. E eu preciso saber das minhas limitações, aceitar sem me acomodar. Eu ainda não consigo fazer este trabalho, mas que eu vou tentar, né? Eu vou perseverar, eu vou prosseguir. E aí, para terminar, a gente trouxe um trecho de uma outra mensagem, que diz assim, de Emmanuel também, tá, gente? Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Olha a importância que Deus dá para a gente. Somos multiplicadores. Só precisamos prestar atenção no que a gente está multiplicando. É uma responsabilidade muito grande. Mas a gente não tem como abrir mão dela, porque ela é que vai nos fazer crescer. E é o quê? Trabalho. Trabalho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. O mínimo de quê? Do nosso trabalho. Então, como que Deus
maravilhoso, é misericordioso, como Jesus nos traz a todo momento o caminho a seguir, a palavra certa, mas a gente precisa olhar para essas palavras, olhar para esse caminho com olhos de ver e ouvidos de ouvir aquilo que às vezes vem das pessoas mais simples. E isso é um trabalho. A gente parar sempre para analisar, para escutar, parar para pensar antes de falar. Olha quanto trabalho que nós precisamos estar fazendo a todo momento. Ah, mas dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas é gratificante, é libertador, traz a paz. Quando a gente para de olhar muito para o outro e olha para nós e diz assim, ah, tudo bem, não encheu a garrafa, eu encho. O importante é que vai ter água na geladeira. Tem tanta gente que não tem geladeira, que não tem a garrafa e não tem nem a água. Então eu agradeço por esse trabalho. E esse trabalho é só de encher a garrafa e colocar na geladeira? Não. É o trabalho da gente aprender a conviver. É o trabalho da gente aprender a ser mais leve, a ser mais sereno, a trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa angústia, que só faz mal para uma pessoa, para nós mesmos. E só nós vamos conseguir fazer esse trabalho. Ninguém vai conseguir fazer por nós. Alguém vai conseguir encher a garrafa se eu deixar lá, se eu não tiver vontade de encher. É uma opção minha. Só que mudar a minha visão e o meu sentimento em relação àquele acontecimento, àquela atitude, só eu vou poder fazer. Então, fica claro para a gente a necessidade da gente sempre pensar, quando nós pedirmos ajuda para os céus, a gente pensar o que eu estou fazendo para que essa ajuda realmente entre em mim e me ajude e me faça mudar. Não tem como eu solicitar essa ajuda do alto e continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma insatisfação, com a mesma intolerância, com o mesmo desânimo, porque se o pai fizer isso, ele não vai estar nos ajudando. Se nós dermos tudo de bom desejado para os nossos filhos, nós não estamos ajudando. A gente precisa aprender. E a gente só aprende trabalhando. Então, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Agradecer pela oportunidade desse trabalho, que me fez olhar para o trabalho de uma forma diferente, com mais carinho, né? Até para o trabalho profissional mesmo, com mais gratidão e encarando como uma oportunidade de um trabalho que a gente precisa fazer com a gente mesmo. O momento é esse. A gente não tem mais tempo. A gente precisa se conscientizar que está no momento da gente trabalhar por nós. E aí, quando a gente trabalha por nós e a gente faz bem, a gente tem uma condição de trabalhar pelo outro. E tem muita gente precisando do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe. E aí, para encerrar, vou fazer uma prece de agradecimento, levando-se em conta tudo que nós temos recebido, de gratidão, de ensinamentos e de oportunidades de trabalho. Mestre Jesus, Pai de infinita misericórdia e bondade, amigos e mentores espirituais que estão sempre em torno de nós,
nos orientando, nos mostrando o caminho, nos dando o trabalho certo, na hora certa, no local certo. Nós aqui, Senhor, te agradecendo por mais essa oportunidade e te pedindo mais uma vez, Senhor, a sua ajuda para toda a humanidade, para todos nós, para que nós possamos, Pai, não perdermos a nossa fé, para que nós possamos, de forma humilde, emanar para todo o planeta as nossas melhores energias. Acolhe e protege, Senhor, a todos aqueles que estão em aflição. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.